Aqui, o Juan Pablo, no chat aqui, ele mandou uma mensagem muito boa, que disse que o Corinthians é o seu Madruga do futebol. Ele tá lá devendo 14 meses de aluguel, mas tá morando ali no mesmo lugar, tá fazendo as mesmas coisas. Casão, meu querido, me ajuda. O Corinthians corre risco de perder o Hugo Souza. Como é que você acha que isso vai se resolver? Boa noite. Boa noite, Marinho. Boa noite a todos. Eu acho o seguinte, ó. Há um mês atrás eu escrevi o seguinte, um texto aí que tá aí no UOL. Quem garante que o Flamengo não vai desistir de vender o Hugo Souza para o Flamengo, para o Corinthians? Aí, os comentários eram, pô, que é isso? O Flamengo já tá tudo certo, o Corinthians já acertou, você torce contra, você é anti, você é aquilo, você é aquilo outro. Não, eu não sou anti, muito pelo contrário. Eu sou corintiano desde criança. Mas é muito clara a situação do Corinthians. O Corinthians é um time que pegou fama de caloteiro, porque não paga. Não paga. Agora, estão usando outros termos, como o presidente do Cuiabá. O Corinthians está dando um golpe no futebol. Cara, é para se pensar isso. Não é para achar engraçado ou para achar exagero. Não, é para refletir. É para refletir. Porque se você fica contratando jogadores, né, o tempo todo e fechando contrato de salário de 1,5 milhão, 2 milhões, sabe? 3 milhões. Cada jogador que chega lá no Corinthians é de 1,5 para cima. Tanto faz o jogador. Tanto faz. Qual é o jogador? O Coronado, por exemplo, ganha 2 milhões por mês. Não jogou em nenhuma grande liga, não jogou em nenhum grande time, não jogou pela seleção brasileira, mas ganha 2 milhões. Né? E assim vai. Pedro Raul, Ranieri e tantos outros jogadores que o Corinthians foi contratando, o salário ali é de 800 para cima, sabe? O Corinthians, ele não tá... Essa gestão e a gestão anterior, as duas últimas gestões, as duas últimas, os últimos dois presidentes, o Duílio e o Augusto, tem uma diferença dos outros de trás. Que os outros lá ganharam títulos pra cacete e encobriu tudo essa sujeirada que tá por baixo. Esses dois não estão ganhando nada. E é por isso que tá tudo batendo no teto. Tá tudo batendo no teto porque não faz time bom, tá com risco de cair seriamente, não ganha título. E quando se ganha título, ninguém fala nada. Fica todo mundo... varre a poeira para baixo do tapete. Estão varrendo a poeira para baixo do tapete. Tem um detalhe. Tá todo mundo sabendo o que está acontecendo. Não é a imprensa que está pegando no pé do Corinthians, como alguns saem falando aí, né? Não é a imprensa. As coisas estão acontecendo mesmo. E corintiano de verdade joga aberto, joga claro, mostra o que está acontecendo. Se o Corinthians cair para a Série B, aquele tapete que varre a sujeira para baixo, ele some, gente. Ele some. O tapete, que ainda a poeira vai para baixo, é a Série A. Se o Corinthians cair para a Série B, esse tapete sai. Sabe o que acontece? A poeira toda sobe. A poeira de anos, ela vai subir. E aí você vai ver o que vai acontecer. O Corinthians corre um sério risco de falimento. Meu Deus, a situação é realmente muito complicada. Miri Lacombe, eu queria abordar contigo, eu guardei para abordar contigo exatamente uma situação sobre a qual eu já vi você falar, e é muito importante nesse contexto de Corinthians, Miri. A imagem que o Corinthians passa, como disse o Casão, é de um clube caloteiro. É esse o sinal que o Corinthians passa para o restante do futebol? É mais uma vez um prazer falar contigo, Miri. Boa noite. Boa noite, Marinho, meu querido. Boa noite, Renato. Boa noite, Casão, todo mundo que está aqui com a gente. Não dá para a gente negar isso, né? Assim, vamos primeiro ao contexto, né? A gente não pode analisar uma situação sem analisar o contexto. Esse Corinthians, que o Augusto Melo assumiu em janeiro, ele e a equipe dele, não tinha 2 problemas na vida dele. O resto tudo era problema, mas tinha 2 lugares em que esse time não tinha problema. O gol, porque havia Cássio e Carlos Miguel, e o patrocínio. O Corinthians tinha uma patrocinadora que era um acordo bom e estava dando certo. Hoje, o Corinthians tem problema no gol e com o patrocínio e em tudo mais que o Corinthians tinha problema. Nada foi resolvido. Então tá, vamos falar do gol.
O Flamengo está correto. Se o Corinthians não tem pagado as pessoas, o Flamengo está corretíssimo de exigir garantias. Agora, o Corinthians, desde que ele começou com essa série de calotes, uma série, gente, assim, desde o começo do ano, jogador que foi treinar e teve que ser devolvido, jogador que estava escalado e teve que ser, foi embora do clube, a gente tem uma série de coisas para listar. Uma dívida que bate a casa dos 2 bilhões, e o que o Corinthians faz? Segue contratando. Desde a contratação do Hugo, essa que agora a gente está debatendo, foram mais 8 contratações. O Memphis Depay entre elas. Aí o torcedor ou a torcedora podem se perguntar, mas Mili, o Corinthians não é o único que deve. O Botafogo, por exemplo, também deve. Verdade. É verdade. E tantos outros clubes devem. À exceção do Flamengo, os clubes devem. Até o Flamengo deve um pouco, né, gente? A dívida não é o problema. O problema é a dívida estar equacionada, contornada, e as contas estarem sendo pagas, conforme o planejamento feito. O Corinthians não está fazendo nada disso. E segue contratando como se não houvesse amanhã. Está errado. A gente não pode concordar com isso. Os resultados esportivos não podem ser suficientes para a gente falar, oba, agora vai. Podemos ir, está tudo certo. Não está. Não está. Pelo seguinte, gente, o Corinthians ainda corre o risco de cair. Como o Casagrande falou, se o Corinthians cai, o que vem à tona... E pensando assim, gente, eu nem sei se é errado torcer para que, gente, se cair, caiu. Se for para vir à tona tudo o que está sendo escondido, que está debaixo do tapete, tudo que está nebuloso, que assim seja, para o Corinthians poder sair dessa situação. Não adianta a gente aqui, que se diz corintiano e corintiana, ficar torcendo para o time levantar uma taça e nada disso ser resolvido. Não vamos a lugar nenhum. Não vai cair esse ano, vai cair o ano que vem. Uma série de administrações, no mínimo, destrambelhadas. Na melhor das hipóteses, elas foram destrambelhadas. Na pior, são casos de polícia. Esse modo contínuo vai seguir. Até dar muito ruim em algum lugar. Ou até o Corinthians ser vendido. Porque alguma coisa pode estar lá atrás, assim, vamos sucatear para poder vender. É uma tecnologia de privatização, gente. Assim, isso está nos livros. Como privatizar? Sucateia para vender barato, e aí todo mundo que tem que ganhar, ganha por fora. Bom, eu fico assustado ouvindo os relatos de vocês e as opiniões sobre o Corinthians, mas eu penso o seguinte, Renato, a relação dos clubes, e clubes gigantes como são Flamengo e Corinthians, elas costumam ser boas, elas costumam ser aceitáveis. Você acha que existe alguma forma do Flamengo ceder um pouco para o Corinthians, para daqui a pouco conseguir encontrar um meio do caminho, se acertar, vamos ficar entre nós aqui, vamos acertar essa venda do carro entre eu e tu, aquela figura de linguagem que você usou, Renato. Vamos acertar entre nós essa venda assim para ficar tudo bem, ou o Flamengo vai endurecer e não vai, de fato, ceder para o Corinthians essa situação do Gustavo? Olha, Marinho, não deveria. Não deveria. Se você, como revendedor de carros, famoso na praça, me vendesse o segundo carro sem eu te pagar, eu ia dizer, você é um trouxa. Você é burro, eu seria burro, essa é a verdade. Porque a verdade é que não tem o menor sentido, entendeu? As relações de Flamengo e Corinthians andam até um pouco estremecidas, né? Depois que o Corinthians fez a questão de ir ao STJD para tentar anular a transferência que a CBF tinha feito para os dois jogarem no dia 20, no próximo domingo. Então, eu não acredito em nenhum tipo de possibilidade de acordo. Tipo, vou te ajudar aqui, vou aceitar de novo a ser fiador a Brax, que já não me pagou no ano que vem, nesse ano, eu vou aceitar no ano que vem de novo. Eu acho que não faz o menor sentido. Até porque esse assunto virou trending topics na FATT. E realmente o pessoal da FATT está sendo radical e eles mandam muito no clube. Hoje em dia, a gente sabe que essa coisa da torcida, da internet, isso tudo acaba influenciando na decisão dos dirigentes. Eu não acredito em nenhum tipo de acordo, a menos que o Corinthians chegue realmente com uma baita instituição, um dos bancões do país, dizendo, tudo bem, eu banco se ele não pagar. Mas você sabe quanto é que isso vai custar para o Corinthians, né? Você acha que algum desses grandes bancos vai emprestar esse dinheiro para o Corinthians, se for o caso, baratinho? É óbvio que não, né?
Então, a dívida que ia ser de 4,9 milhões, se não me engano, vai pular para 6 facilmente com essas garantias bancárias. Isso é que eles têm que ver. Aliás, a dívida já vai passar para mais 500 mil agora, né? Porque está na cara que o Corinthians não vai se acertar com o Flamengo até o dia 20, que é o dia da data do segundo jogo, e o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil para poder escalar o Hugo. É prejuízo. Com certeza. Até para explicar, Renato, essa situação é a seguinte, ó, o Corinthians pagou 200 mil euros no empréstimo e já pagou 2 vezes 500 mil reais para utilizar o Hugo Souza contra o Flamengo. Como vai enfrentar o Flamengo de novo e não vai ter se acertado com o Flamengo para comprar o Hugo Souza até lá, vai ter que pagar mais 500 mil reais para o Flamengo para usar o Hugo Souza. O valor de compra previsto no contrato do goleiro é de 800 mil euros, dividido em 4 vezes. Mas a questão não é nem receber à vista, a questão é ter a garantia de que irá receber. Esse é o grande problema, né, Renato? E mais do que isso, né? Quem é que vai dar essa garantia para um clube reconhecido na praça como caloteiro? Qual seria o spread, vamos assim dizer, que um bancão, Itaú, Bradesco, BTG, qualquer um desses, ia cobrar? O Corinthians ia chegar e dizer: eu preciso que você seja meu avalista disso aqui. O banco ia dizer: ok, eu sou, mas a minha taxa é de 5% ao mês. Alguém vai dar menos do que isso para o Corinthians? Não vai. Então, eu vejo a situação muito complicada para o Corinthians. Muito complicada. E insisto, não afasto a possibilidade do Corinthians ter que devolver o Hugo no final do empréstimo. E o Flamengo, nesse caso, poderia até vender o Hugo, porque parece que lá no Flamengo, pelo menos, não sei o que o Felipe Luiz pensa disso, mas no Flamengo não havia muita receptividade para trazer o Hugo para jogar no Flamengo. Mas se ele voltar, o Flamengo pode vendê-lo por muito mais, né? Porque, de fato, o Corinthians acabou sendo uma ótima vitrine para o Hugo, né? O Hugo praticamente se revelou de novo no Corinthians. Então, teria muito mais mercado. Eu acho até que o Corinthians vai arrumar um jeito de conseguir um fiador decente, mas vai pagar muito mais por isso. Vai ter que pagar muito mais por isso, senão vai perder o goleiro.